pessoal, beleza? Estamos de volta aí com o canal, talvez numa abordagem um pouco diferente da abordagem anterior. Eu vou tentar ser um pouco menos detalhista, os vídeos vão ter um pouquinho menos de qualidade, mas eu vou postar com um pouco mais de frequência, porque o que mata é a edição. A edição ela demora muito tempo, ela acaba se tornando onerosa. E eu quero mudar o foco do canal para compartilhar experiências. Então acaba que eu acredito muito que se compartilhando experiências, mostrando algumas caixas, hoje eu vou estar trazendo a Studio 280 para vocês, que é uma caixa que, querendo ou não, me chamou um pouco a atenção pelo seguinte fato de que eles melhoraram em vista da linha S. Eu tive a linha S, não tive, digamos, muito prazer com a caixa, tanto é que comprei a caixa e vendi logo em seguida. Essas caixas aqui, por elas terem uma diferença de construção das ES90, acho que resgatou um pouco da qualidade. Não são caixas extremamente refinadas, mas que vão bem. São caixas, acho que acredito, mais voltadas para home, mas dá para se curtir um pouco de música se não for tão detalhado. E eu acredito muito que o ponto forte dessa caixa sejam os graves, beleza? E aí eu vou estar mostrando para vocês alguns detalhes de construção, alguns detalhes interessantes que eu vi da caixa. Vou mostrar em close para vocês toda essa questão, beleza? Então vamos para os detalhes. E aqui a gente tem as Studio 280. Como vocês podem observar, elas são torres grandes. Eu acredito que essas caixas tenham mais de 1 metro de altura. São caixas muito robustas, suportam muito SPL. A grande diferença dessas caixas aqui para a linha ES é justamente a questão do tweeter, que eles implementaram o tweeter da linha da Infinity. Para quem não sabe, a JBL ela é prima da Infinity, faz parte do mesmo grupo. Então esses tweeters aqui, a grande diferença deles é que eles são de 1 polegada, ao contrário da linha S, que era de 0,75 polegadas. Ao meu ver, isso é uma opinião minha, que pode ser que tenha outras pessoas que não concordem, esse tweeter aqui ele é um pouco mais suave, ele não é ardido, ele não é agressivo. Então isso torna a audição muito mais prazerosa do que na linha S. De resto, a questão do médio e dos graves, eu acredito que seja praticamente quase o mesmo woofer. Uma das diferenças dessa caixa aqui é que o corte do crossover dela é um pouco mais alto do que da linha S. Acredito que a caixa que eu tive foi a S90, que é de 8 polegadas. Essa aqui são dois de 6 polegadas. Essas caixas elas têm uma sonoridade muito agradável. Não que elas sejam extremamente refinadas, mas elas são agradáveis de se escutar. É um grave muito seco, rápido e com muito punch. Então, para escutar rock, é uma caixa que deixa passar detalhes, ela não te priva da qualidade musical, porém elas também não entregam todo aquele detalhamento, aquela agressividade que algumas gravações podem ter. Então, por exemplo, uma caixa para escutar rock maravilhosa. Você consegue escutar rock nessa caixa com a qualidade boa, sem perder detalhamento. É uma caixa que entrega, assim, é uma caixa que não é tão crítica, você consegue escutar qualquer tipo de música sem estar se incomodando com os detalhes com as caixas mais elaboradas, beleza? Então é uma caixa, assim, que consegue ter uma resposta legal em diversas situações. Como eu falei, são caixas bem grandes. Eu acredito que essa caixa minha, que ela já tenha sofrido algum reparo no Twitter, porque eu já abri e vi que ela tem algum mexidinho no Twitter, mas não é algo que deu diferença na sonoridade. Então é uma caixa que eu mantenho comigo, que é uma caixa que eu gosto bastante de escutar. Tenho caixas mais elaboradas, mas é uma caixa que o grave me encanta muito. É uma caixa que entrega uma resposta de grave muito difícil de achar em book. Bookshelves são boas, são legais, mas a resposta de grave dessas caixas aqui é simplesmente fenomenal. Ela chega a descer em profundidades de hertz bem interessantes para uma caixa com esse nível de refinamento. O grave não é o mais elaborado de todos, como é de se imaginar, pelo preço da caixa, mas é um grave rápido. O médio, ele tem lá suas texturas, sinto que que ele poderia ter um pouco mais de definição, de textura, mas entrega um resultado consistente pela caixa que é, pelo valor da caixa que é, beleza? O acabamento dela é bacana, tem um black piano em cima, ela tem um design legal, certo?
E é uma caixa, assim, que agrada. Agora, voltando para o fundo aqui, outro detalhe importante que eu vejo que é um diferencial da linha da JBL, os dutos são bem rasos. Então isso acaba gerando uma resposta de graves muito rápida, talvez seca. Gera muita SPL. É como eu falei, o foco dessa caixa seria realmente a reprodução de graves. Preciso de um sub para complementar? Só se você quiser algo muito profundo, porque eu acho que consistente ela chega nos 35 Hz muito fácil. Muito fácil mesmo, beleza? Como eu falei, são caixas extremamente agradáveis de se escutar. Recomendo mais, assim, para o meu gosto pessoal, recomendo elas mais do que a linha S, porque realmente são caixas bem prazerosas de se ouvir. Tem um som bold, warm, que não chega a incomodar. Os agudos são abertos, são vívidos, mas não são agudos que machucam, que agridem o ouvido. E eu tenho muito essa questão da agressividade da caixa na questão dos agudos. E foi uma caixa que me agradou bastante nesse sentido. O médio é destacado, ele é um médio bonito, colorido, não é uma caixa apática. Então ela tem uma boa dinâmica, melhor do que todas as books que eu tenho aqui em casa. Ela tem uma boa dinâmica de graves, tem uma boa dinâmica de médios. O que peca mesmo é detalhamento, é refinamento, mas é aquele refinamento mais alto nível, que não pode se esperar de uma caixa de entrada como a Studio 80. Eu vou colocar algumas músicas sem direitos autorais para tocar nas caixas, para que vocês tenham um pouco da percepção do que ela toca. Lembrando que todos os ambientes são diferentes. Nesse ambiente aqui, eu tenho uma resposta de graves flat, talvez cortando um pouco dos graves, ou seja, ele tem na verdade, ele absorve um pouco dos graves da perspectiva que eu vou gravar as caixas, mas é um ambiente onde as caixas têm quase um equilíbrio, então eu consigo ter uma audição sem ter, por exemplo, graves embolados, com médios exorbitantes, ou seja, que espalham além do necessário, os agudos também ficam bem equilibrados. As caixas estão trabalhando compactadas, mas eu consigo ter uma audição, digamos, decente, legal, interessante. Beleza? Eu vou estar colocando essa música sem direitos autorais, para não ter strike, para não ter remoção de vídeos, e eu vou estar deixando o link do meu canal pessoal para estar colocando alguns testes com a caixa com músicas que a gente já conhece, que são músicas de testes audiófilos, para que vocês tenham noção. Lembrando que, como eu sempre falo, o que eu colocar aqui de música para vocês, gravação, nunca capta a real musicalidade da caixa, porque é muito difícil captar a essência da caixa por uma gravação de telefone. Até porque o próprio timbre de captação dos microfones do telefone pode ser diferente do timbre, pode alterar, fazer uma alteração do timbre das caixas. Perfeito? Mas eu acho que serve para referência. Bora lá para as audições? Pessoal, vocês vão desculpando aí, é porque realmente tem uns cachorros aqui, eles não vão parar de latir. E eu não vou lá brigar com eles, não. Então, beleza. Aqui a gente tem o 911, que já foi mostrado no canal. Hoje em dia ele tem um defeitinho no Tone, ele só funciona legal com o Tone, eu tenho que abrir ele para fazer uma limpeza. Como eu falei, esse amplificador aqui ele foi feito recap. E vamos escutar ele. Ele tá com o loudness ativado, eu acho que esse amplificador sem o loudness ele fica sem graça. Ele não tem uma boa pegada nos graves. Tô tocando direto do computador com cabo de áudio convencional mesmo e cabos Absolute Acoustics, beleza? O jumperzinho das caixas tá um fio, não tá os jumpers da caixa mesmo, beleza? Vou colocar algumas músicas da biblioteca de músicas do YouTube, beleza? Vocês vão ter uma percepção de graves, médios, e eu vou deixar o nome das músicas para vocês depois procurarem e fazerem os testes aí também. O som tá mais ou menos em 9 horas, loudness ativado. E como eu falei, a assinatura ela tá um pouco warm, beleza? Devido aos cabos, devido à falta de um DAC, ele tá rodando direto pelo DAC do computador, tá? Do som, que não é dos piores, mas também não é o suprassumo da tecnologia em termos de conversão, beleza? Mas vai dar para sentir um pouco da qualidade das caixas.
é isso aí, galera. Voltando aqui, só para fechar a conclusão sobre essas caixas, vocês puderam escutar nos vídeos aí, a caixa tem muito grave mesmo, assim, grave para dar, vender e emprestar um pouquinho para outras books. Que é uma caixa de entrada, o computador me estragando aqui o nosso vídeo, que é uma caixa de entrada com ótimo custo-benefício. Não espere níveis de detalhamento incríveis, não espere isso. Mas que é uma caixa com um bom punch, gosta de grave, vai nessa caixa, porque essa caixa realmente tem graves bem legais. E no equilíbrio geral da caixa, o Juba é uma caixa até equilibrada. Tem o melhor palco do mundo? Não, mas você consegue ter o detalhamento, da onde estão os instrumentos, a voz, tudo certinho. Eu não consegui nenhuma música com voz para colocar no vídeo, mas eu vou estar gravando as outras músicas e colocando no meu canal pessoal, vocês podem acompanhar lá, vou deixar o link também para vocês acompanharem por lá, músicas mais conhecidas, beleza? E para quem gosta de hip hop, músicas tipo trap, que são músicas mais eletrônicas, que precisam de uma carga de grave mais fortes, hip hop, algo nesse sentido, são caixas que cumprem bem a missão, por quê? Porque elas têm muito punch em baixa. Elas respondem muito bem à faixa dos graves e subgraves, não tem muitos vales nessa frequência, são caixas realmente full range, beleza? Talvez pudessem ser um pouco mais detalhadas nos médios e ter um pouco mais de textura, eu acho que chegaria a ser uma caixa até melhor do que outras caixas que eu já tive nessa mesma faixa, tanto é que eu tive caixas mais caras e resolvi manter essas porque são caixas que me agradam bastante, beleza? Então é isso, fico por aqui, até o próximo vídeo, valeu!